Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de geotecnia ambiental. Nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre as particularidades dos taludes, falamos sobre as deformações, sobre tensões, falamos da tensão efetiva, da tensão total, dos parâmetros de resistência do solo e terminamos a nossa última aula falando sobre os movimentos de massa, como esses taludes eles se movimentavam, os demais processos de estabilização, como as corridas de lama, as avalanches, as erosões. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a estabilização e monitoramento de taludes. Como é um assunto muito extenso, nós temos diversas obras, diversas soluções de estabilização e também de monitoramento de taludes, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, tá certo? Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre alguns aspectos de estabilização mais básicos, e no próximo vídeo nós vamos falar das soluções mais avançadas e das tecnologias para monitoramento de taludes. Tá? Então, basicamente, essa aula, que vai ser dividida em duas partes, nós iremos falar, primeiramente, na estabilização de taludes, considerando aqui as obras de retaludamento, drenagem superficial, drenagem subterrânea e proteção superficial de taludes. Esse vai ser o grosso desse vídeo que nós vamos estar falando. No segundo vídeo, nós vamos falar das estruturas de contenção mais avançadas. Seriam os muros de arrimo, as cortinas atirantadas, os solos grampeados, terra armadas e por aí vai. E posteriormente falaremos do monitoramento. Então vejam, nesse primeiro vídeo nós vamos falar das soluções mais básicas, digamos assim. Nós não entraremos aqui com técnicas construtivas avançadas. Veja que nessa primeira parte, o que nós estamos mexendo aqui é na geometria do talude, né? Lembre-se que nos vídeos anteriores nós falamos que a geometria é um importante fator para a deflagração dos movimentos, e nos processos aqui de drenagem e proteção superficial de taludes, que vão englobar esses outros três fatores aqui, essas outras três. Depois, no próximo vídeo, a gente fala das outras particularidades de taludes. Então, vejam, só para a gente introduzir aqui, nós temos diversas soluções para uma contenção ou para a estabilização de taludes. Nós temos o que a gente chama, e o que nós vamos trabalhar nesse vídeo, de obras sem estrutura de contenção, que vão contemplar justamente o retaludamento, que é a mudança de geometria, em que nós podemos trabalhar com os cortes de taludes ou mesmo os aterros compactados. Temos a proteção superficial. A proteção superficial nós podemos utilizar materiais naturais, aí mais comumente a vegetação, Aí nós podemos fazer plantio de grama, de capim vetiver, que é muito na moda hoje, ou outras culturas. Temos também os materiais artificiais, aí entra os concretos projetados, a tela argamassada, as alvenarias armadas, asfalto, material geossintético, por aí vai. Então, o objetivo, proteger superficialmente. Temos também as obras no sentido de drenagem, que vão variar entre interna e externa. A drenagem interna, basicamente, os drenos subhorizontais profundos, também conhecidos pela sigla DHP, ou as trincheiras drenantes, também servem para drenar água interna, e as externas, que são mais utilizadas nas canaletas de drenagem superficial, seja de borda, de pé, ou até mesmo na crista do talude. No caso de rochas, pessoal, sem a estrutura de contenção, e isso nós vamos falar já no próximo vídeo, nós temos a remoção de blocos estabilizantes e a retenção desses blocos por meio de tela metálica ou mesmo tirante, mas a gente fala isso no próximo vídeo. E temos, no caso, vejam que nesse slide, sem estruturas de contenção. Nós não estamos entrando aqui com os tirantes, com fundações, nem nada do gênero. Mas nós temos as obras com estrutura de contenção. E aí nós temos mais comumente utilizados, chamados muros de arrimo, com suas variantes como o solo-cimento, a pedra-rachão, concreto, muro de gabião, bloco de concreto, por aí vai.
Temos as soluções ancoradas, e aí entram a terra armada, a microancoragem, o solo compactado reforçado, a cortina tirantada, que é muito utilizado para taludes muito íngremes ou com baixo coeficiente ou fator de segurança, o solo grampeado, e também temos, né, as contenções de massas movimentadas, que seriam a barreira vegetal e o muro de espera, que são muito utilizados aqui para controle de erosão, né, como o próprio nome diz, para material que está em movimento. Aqui também entra a questão do rastejo. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar as obras sem estrutura de contenção, e no próximo vídeo nós vamos falar das obras com estrutura de contenção. Bom, a primeira solução que se tem quando a gente fala de estabilização de taludes é a mudança de geometria, conhecido pelo termo aí de retaludamento. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é mudar a configuração, né, a geometria do talude para uma solução mais estável. Em termos de engenharia, nós vamos mudar a geometria para aumentar, né, o nosso fator de segurança. Tá? É isso que nós vamos fazer. Então, essa figura, o que a gente está vendo aqui? Ó? Essa linha tracejada que vocês estão verificando aqui é a superfície natural do talude. Ah, então, este talude aqui, ele tinha essa superfície pontilhada que vocês estão vendo. Vejam que aqui nessa região, né, nós temos uma área extremamente o quê? Instável aqui. E aqui em cima da mesma forma. Né? Nós temos duas áreas aqui bem estáveis e propícias à deflagração do movimento. Nesse caso, pessoal, nós temos duas soluções aqui que nós podemos fazer. Né? E a bancada, a parte inferior, nos mostra aqui. Nós temos uma primeira solução que seria o quê? Fazer um aterro, né? Esse material em amarelo aqui, o que nós estamos fazendo? Suavizando, né? Completando aqui, ó, um aterro na borda deste talude. Então, nós estamos melhorando a declividade e suavizando, né, essa encosta aqui. Então, nós temos aqui um aterro sendo utilizado para mudar a geometria deste talude e aumentar o quê? O seu fator de segurança. Vejam que aqui, né, a nossa declividade, ela diminui e a inclinação, ó, veja que se a gente pegar aqui a inclinação da linha pontilhada, nós temos este ângulo de inclinação aqui, ó. Ao passo que agora, ó, nós temos um ângulo de inclinação bem menor. Então, uma solução aqui seria, né, fazer um aterro aqui para estabilizar, que está sendo representado por essa massa amarela aqui. Uma outra solução seria fazer cortes em bancada, como vocês estão vendo aqui. Como o material, essa encosta é naturalmente muito íngreme, as bancadas, que vocês estão vendo, essas escadinhas, elas também são bem íngremes, tá? Então, nós teríamos essas duas soluções a grosso modo. Claro que para escolher a melhor solução, eu teria que ver, primeiro, qual que seria o fator de segurança, se seria o aterro ou a escadinha, e também colocar o custo do papel, né? Pode ser que o fator de segurança maior seja justamente aqui, nessa parte inferior, a questão do aterro aqui, né? Seria o maior fator de segurança. Porém, o custo pode ser muito maior, né, do que o de fazer a escadinha aqui. Então, isso tem que entrar na conta. Uma outra questão que também que a gente tem que fazer, pessoal, é a drenagem, né, tanto de topo quanto de base. Então, vejam que aqui na figura, nós temos aqui, ó, uma canaleta de drenagem, ou seja, isso aqui que vocês estão vendo é um corte de seção, isso é uma canaleta na horizontal, que vai fazer o quê? Interceptar a água que vem tanto aqui de montante, quanto, né, a água que escoa, né, pela superfície do talude. O objetivo dessa canaleta aqui, em concreto, é pegar essa água e direcionar para que ela não infiltre no talude. E da mesma forma, pessoal, nós temos uma canaleta aqui na base do talude para coletar essa água. Vejam que a superfície ela é toda protegida, né, com grama, justamente para evitar a erosão pelo escoamento superficial e também para aumentar, aqui nesse caso, a resistência do material superficial. Então, no retaludamento, a gente tem que fazer sistemas de drenagem.
Além disso, não está dando para ver aqui, mas tem canaletas de drenagem no sentido de escoamento, tá? Principalmente para conduzir essas águas que são coletadas aqui no topo do talude. Bom, além de fazer o retaludamento, pessoal, a gente tem que considerar, para fazer uma obra como essa, algumas condições, né? Primeiro, a ocupação da área, o acesso de equipamentos de terraplanagem e a magnitude dos volumes de escavação. Por quê? Pode ser que a melhor solução aqui seja fazer um retaludamento com esse aterro, mas imagine que tenha uma casa bem aqui embaixo, ou uma casa aqui em cima, né? Ou que essa encosta seja muito íngreme. Isso tudo dificulta as obras de retaludamento e pode até mesmo inviabilizar o processo, né? Aí a gente passa para as estruturas de contenção. Então, vejam, essas três condicionantes, elas têm que ser muito bem analisadas antes de se fazer uma obra de retaludamento, que são geralmente baseadas, né, nessas três atividades aí, que é a suavização da inclinação ou regularização do talude, que a gente acabou de falar, a execução do talude em bermas, que são essas escadinhas aqui, a gente chama cada degrauzinho desse aqui de berma, para quem não está familiarizado com o termo, né? Berma é esse degrau. E temos a construção de um aterro de pé também, que pode ser utilizado, como vocês podem ver aqui, ó, nessa região, um aterro de pé para contenção de sedimentos. Vejam que aqui o autor colocou na base do talude, aqui, ó, nessa bancada do meio, um aterro para quê? Conter sedimentos e fazer com que a água seja coletada pela canaleta de drenagem. Tá? Então, essas são as condicionantes do processo e os processos convencionais. Então, basicamente, quando se regulariza um talude, vejam só, e essa figura nos mostra muito bem. Nós temos o talude natural do lado, veja, com processo erosivo instalado, né, indicando já mobilização de material, e o processo, né, de revegetação, de retaludamento em curso aqui. Olha o que ele fez aqui, pessoal. Ele fez a remoção de material, ou seja, teve uma escavação aqui, ele regularizou a superfície, instalou as drenagens horizontais, ou seja, a água que vem por aqui, ela é coletada por essa canaleta de drenagem e direcionada para cá e para cá. E tem também a proteção superficial com o quê? Com grama. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma canaleta de drenagem aqui em cima. E aqui embaixo, né, tem uma outra canaleta de drenagem e aqui tem um bueiro para escoamento dessa água. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele regularizou a superfície, protegeu superficialmente e ainda tem a proteção, né, o escoamento da água superficial, né, que é o principal deflagrador do movimento aqui, né, que seria, no caso, a erosão. Qual que é o problema, pessoal, da erosão nesse caso aqui? Por isso que a gente tem que fazer a drenagem superficial. Vejam que aqui, ó, a gente tem uma erosão mais acelerada aonde? Justamente aqui, ó, na base do talude. Isso acontece porque a água da chuva, ela vai incidir aqui, por exemplo, nessa superfície e vai escoar. À medida que ela vai escoando na superfície do talude, ela vai aumentando o volume e ganhando velocidade. Então, aqui nesta região, nós temos o quê? Um aumento de velocidade e vazão. E por isso que essa parte do talude ela está mais erodida. Então, se a gente protege e tira essa água que está percolando aqui por meio de uma canaleta, a gente evita que este processo aconteça. Então, essa figura é bem interessante, né? Porque a gente consegue ver justamente esses processos acontecendo. E aqui do lado, veja que tem uma situação curiosa, que é justamente o talude onde foi feita a proteção vegetal e não tem a canaleta de drenagem. O que acontece? A água percola, né? Desculpem, ela escoa aqui. Olha o que acontece aqui na base dela. Velocidade maior, maior vazão. O que está acontecendo com a cobertura vegetal? Está começando a ser erodida na base. Por causa de quê? Por causa da ausência da drenagem superficial. Então, essa figura ela é muito interessante, porque ela mostra a condição natural do terreno, a condição da obra instalada e quando ela é instalada
de forma inadequada, como vocês estão vendo aqui. Então, tem que ter drenagem superficial, sim, no talude. Não basta apenas protegê-lo com grama. Uma coisa interessante, né? Aqui vocês estão vendo um talude executado em uma única berma, ou seja, em uma única bancada. Mas em determinados locais, né, e aqui eu dou um exemplo de uma condição extrema, que é de um talude de mineração, onde nós temos várias bermas, né, de pequena dimensão horizontal. Vejam que as bermas de um talude de mineração, elas são muito íngremes, né? E sempre nós temos o que, ó, canaletas de drenagem aqui, como vocês podem ver. Vejam que a canaleta de drenagem de topo de uma berma é a base da seguinte, né? Ou seja, da superior. Então, essas bancadas, elas são muito íngremes justamente o quê? Para maximizar o acesso à jazida que está aqui embaixo. Se elas forem muito espessas, né? Se elas forem muito suaves, elas ocupam um grande espaço e aí dificulta o acesso à jazida lá embaixo. Então, vejo que no caso aqui dos taludes de mineração, essas bermas, elas são executadas com inclinações bem elevadas. Bom, coisas que a gente tem que ter, né, ou melhor, além de fazer, né, nosso retaludamento e instalar os dispositivos de drenagem, uma coisa muito importante é a manutenção desses sistemas de drenagem. E essas duas figuras nos mostram dois exemplos que são comuns. Os retaludamentos, eles são feitos como soluções, né, ou são até assumidos por algumas empresas profissionais como soluções definitivas, mas são soluções que precisam de manutenção. Uma solução muito utilizada, e na verdade, justamente as canaletas em concreto, como vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a canaleta em escadinha em concreto, que está fazendo esse caminho. E as canaletas são em concreto, pessoal, justamente para evitar a erosão por meio do fluxo de água. Nesse caso aqui, ó, elas são em concreto, em escadinha, justamente para diminuir a velocidade de escoamento. E cada berma dessa daqui tem uma canaleta de drenagem horizontal, onde eu estou passando o pincel aqui, ó. Então vejam que é uma obra bem executada. Entretanto, vejam que há vários locais em que a vegetação ela não se instalou de forma efetiva. Tá? Mas, como nesse caso a drenagem superficial ela funciona muito bem, né, a estabilidade do solo, né, o solo continua intacto. Né? Isso também tem muito a ver com a característica do solo, que não é suscetível a processo erosivo. Mas isso aqui mostra que a drenagem superficial ela é muito bem feita. E aqui a gente tem que ligar um alerta, tá? Quando eu coloco uma exclamação aqui. Esse sistema, ele não é definitivo. Ele precisa ser inspecionado e monitorado, principalmente por causa do quê? Dos entupimentos que a gente está vendo aqui. Se essas canaletas horizontais mesmo começarem a entupir, nós vamos ter extravasamento de água fora da canaleta. Então, suponhamos que essa obstrução ocorra aqui, por exemplo, nós vamos ter vazamento de água aqui. E a água vai começar a fazer o quê? Correr fora da canaleta de drenagem. E vejam que aqui nós temos uma vegetação pouco instalada, esse material vai entrar em processo erosivo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em não adotar uma estabilização, um retaludamento como uma obra definitiva para contenção para a estabilização de um talude, perdão. Existem várias formas de nós trabalharmos com essa drenagem superficial. Tá? A gente pode trabalhar com drenagens, como vocês estão vendo aqui, ó, horizontais, né? Em cada berma, como vocês estão vendo aqui, com drenagem escadinha na vertical, né? Essa escadinha é utilizada quando as inclinações são muito elevadas para diminuir a velocidade, mas nem sempre elas são necessárias, tá? Isso não é regra. Mas também nós podemos utilizar aqui, ó, as drenagens radiais, como vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo nessa figura são essas drenagens em zigue-zague. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar, nós temos, né, uma
drenagem aqui, ó, na vertical. Então, vejam, essa figura mostra aqui, nós temos drenos verticais aqui, e essa drenagem radial, superficial, ela faz o quê? Ela conduz a água que escoa aqui, por exemplo, ela cai nessa canaleta e é direcionada para esse sistema azul e é coletado um dreno de pé aqui embaixo. Então, é uma drenagem radial, vejam que ela vai ser um pouquinho mais onerosa e trabalhosa, mas funciona muito bem e muito melhor quando comparada a uma drenagem simplesmente horizontal aqui. Ela é mais efetiva na condução das águas. Uma outra forma da gente fazer também, né? Vejam que aqui embaixo nós temos uma canaleta de pé, né? Uma canaleta de berma, justamente para a condução dessa água. Por quê, pessoal? Se a gente fizer uma única canaleta de pé aqui embaixo, né? E as pessoas geralmente me perguntam, professor, por que você não faz uma canaleta aqui embaixo, já que está protegido, né? E deixa a água escoar e ser coletada aqui embaixo? Por quê, pessoal? Se a gente não fizer isso, né? Essa drenagem aqui no meio do talude, a velocidade da água ela vai aumentando à medida que a gente vai descendo a encosta. Pode ser que, ao chegar aqui embaixo, essa velocidade seja tamanha que a força cisalhante da água, né, vejam, vamos fazer um exemplo aqui, ó, esse é o talude. Quando a água escoa aqui, né, ela vai gerar uma tensão cisalhante aqui na superfície. Vejam só, quando a gente tem aqui várias moléculas de água, o que acontece, pessoal? Suponhamos que essas sejam as moléculas de água escoando. As moléculas de água que estão justamente na superfície do talude, elas não se movimentam. Quem escoa são justamente as moléculas de água que estão logo acima delas. Se essa velocidade for muito alta, ela vai gerar uma tensão cisalhante aqui e vai o quê? Arrancar este material de fundo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se a velocidade for muito alta, a tensão cisalhante aqui vai ser tamanha que esse material todo aqui vai ser removido. Tá? Então, nesse caso, a velocidade pode ser tão grande que até mesmo a cobertura vegetal instalada pode ser removida por essa velocidade acentuada da água. E é por isso que a gente instala essas drenagens, né, esses drenos aqui na superfície do talude. Quando é bancadas, nós colocamos as canaletas em cada bancada, como eu mostrei para vocês. Esse, por exemplo, né, pode ser o caso do que está acontecendo aqui, ó. A velocidade da água ela é tamanha que gera uma tensão cisalhante que está fazendo o quê? O carreamento tanto da vegetação como do solo aqui na base do talude. Certo? Bom, então, nós falamos aqui da drenagem que superficial do talude até nesse momento. Vamos falar agora o quê? Da drenagem profunda. Até então, nós estamos falando de condução de água da chuva que escoa sobre a superfície do talude. Mas e a água que vem por dentro do talude? Ela é problemática? Sim. E aí depende de uma série de condicionantes, que é o que nós vamos falar agora. Bom, na drenagem do talude, né, interna, o nosso objetivo é fazer o quê? Abaixar o nível freático. Tá? Na drenagem superficial, o nosso objetivo era conduzir a água de chuva, para evitar principalmente a erosão pela enxurrada. Agora, na drenagem profunda, o nosso problema é a água subterrânea. E quando a gente fala de nível freático, nós falamos de poro pressão, né, que nós aprendemos lá na nosso resuminho de aula de tensão e deformação, é o parâmetro U. Basicamente, só recapitulando aqui, a poropressão ela está diretamente relacionada com a tensão efetiva. Lembre-se que tensão efetiva é igual a tensão total menos poropressão. Se a poropressão ela aumenta, nós temos uma diminuição da tensão efetiva. Então, nós temos uma diminuição da resistência interna do solo. Então, o objetivo da drenagem profunda é o quê? Diminuir o nível freático e diminuir a poropressão atuante. Bom, e quais são os critérios de projeto que nós vamos utilizar, basicamente? Nós temos os projetos de drenagem subterrânea e drenagem superficial independentes. O projeto de drenagem superficial a gente já falou basicamente o que é. E temos que considerar também, pessoal, que
a poropressão ou mesmo a linha de fluxo no talude, ela vai obedecer esta regrinha que está aqui. As permeabilidades sempre são crescentes para qualquer trajetória de fluxo. O fluxo sempre do material de menor para o de maior permeabilidade. Ou seja, se nós temos um talude aqui e nós estamos verificando uma linha de fluxo desta natureza, nós estamos falando que o material está fluindo da menor para a maior permeabilidade. Essa é a regrinha que nós vamos utilizar nos projetos e nas concepções de ideias relacionadas à estabilização de taludes por meio de drenagem profunda. Bom, como que a gente faz, então, para tirar a água que está aqui no interior do maciço do talude? Nós temos algumas soluções. A primeira delas são as trincheiras drenantes, né, que são algumas soluções subsuperficiais. As trincheiras drenantes nada mais são do que valetas, né, com profundidade variável, que são preenchidas por material drenante. Então, vejam só. Aqui nós temos uma encosta, né, um esquema de uma encosta instável, em que, veja só o que nós temos. O lençol freático bem aqui, ó, a cerca de 1,5 m de profundidade. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos evitar, por exemplo, que o lençol suba e deflagre, né, o movimento dessa encosta. Por quê? Quando ele está aqui a 1,5 m de profundidade, vejam que a superfície do material ela ainda está seca. Tá? Então, se vocês analisarem aqui, ó, essa superfície está seca. Mas, pessoal, o que acontece se, por exemplo, der uma chuva aqui? Se der uma chuva, a água vai infiltrar, né, aqui nesta superfície e o nível vai subir. Se o nível vai subir, por exemplo, e chegar aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer, né, que a água, hora que ela encontrar essa superfície, ela vai precisar empurrar uma partícula de solo que está aqui para ela poder sair. E na hora que ela empurra, ela começa um processo de erosão aqui, chamado de erosão interna, que, eu vou escrever aqui, ó, erosão interna, mas que o pessoal utiliza muito o termo em inglês, né, que é erosão interna, também conhecida como piping, né? Então, vocês podem utilizar esse termo. Então, vejam, o lençol subiu, ele vai aflorar lá na base da encosta e vai começar um processo erosivo. O piping, pessoal, a hora que ele começa, ele deflagra, né, toda essa encosta aqui em questão de minutos ou até mesmo de horas, tá? Então, é isso que a gente quer evitar. Para fazer isso, então, uma solução utilizada é a trincheira drenante. Então, o que a gente faz aqui? Faz uma escavação, né? Essa escavação aqui, que vocês estão vendo esse desenho preto. A gente constrói, na verdade, um dreno artificial, né? Com o uso de pedregulho, areia e brita, fazendo a transição granulométrica. Isso tudo envolto em material geotêxtil, que pode ser uma geomembrana. Na verdade, pode ser um gel sintético, na verdade, um geotêxtil, uma geomembrana, depois a gente fala sobre eles. E vejam que aqui, ó, esse dreno, ele tem uma declividade e a água vai ser coletada onde? Ela vai fazer este caminho aqui e vai juntar com a drenagem de fundo do talude. Então, estou tirando a água. Por que eu faço esse dreno aqui até uma profundidade como essa? Na hora que o lençol subir, ele já vai entrar em contato com o dreno. E, por exemplo, se a água estiver nesse nível aqui, ó, ela sai e já é coletada aqui pelo dreno e vai embora. E eu consigo manter a minha encosta completamente estável nesse caso. Então, um exemplo aqui para vocês, olha só. Uma trincheira drenante aqui, ó. A água que vem a montante aqui, ó, na hora que ela encontra a trincheira drenante, ela vai embora aqui, ó. Ela não sai na superfície do talude, ou seja, a estabilidade aqui é garantida nesse caso. Então, essa é uma solução, é a trincheira drenante. Evitar que a água saia na superfície do talude. Uma outra coisa que eu posso utilizar é, em vez de fazer essa trincheira drenante aqui e mexer no nível da água dessa forma, eu posso fazer um dreno horizontal, né, passar um cano aqui e pegar a água lá do interior do maciço, tá, pessoal?